Ora, bom dia, caros alunos. Hoje vamos falar sobre trigonometria. Ora, vamos então ver do que é que nos fala esta parte da matemática. Ora, pela palavra trigonometria, eu posso decompô-la aqui em duas: trigono e metria. Então, trigono é triângulo, em grego, isso é a linguagem grega, e metria, que é a medida. Ora, no fundo, estas duas palavras juntas querem dizer que isto é o estudo das medidas de um triângulo. Um triângulo, sim. Ora, então, daqui ao longo aqui do terceiro ciclo e do próprio secundário, onde se vai aplicar a trigonometria será apenas em triângulos retângulos. Portanto, tenho que ter aqui um triângulo retângulo e tenho aqui dois ângulos agudos, que eu vou chamar alfa e isto aqui vou chamar beta. Okay? E aqui ao meu lado vou chamar aqui A, aqui B e aqui C. Ora, então aqui o que é que eu posso fazer? Primeiro, se eu fixar aqui este meu ângulo alfa, aqui, quais são as razões, ou seja, quais são as frações, as divisões entre os lados aqui que compõem este meu triângulo? Ora, então vamos ver aqui. Em relação aqui ao meu ângulo alfa, o que é que eu tenho? Tenho aqui esta que é a minha hipotenusa, do lado C. Tenho aqui o meu lado oposto, que é aquele que está em frente ao meu ângulo, portanto, o lado oposto. E vou pôr aqui com outra cor, azul. E, finalmente, ao lado que faz parte do meu ângulo alfa, vou chamar aqui o lado adjacente. Então vamos por aqui. O C é hipotenusa. O A é o meu lado ou cateto oposto, é o que fica em frente ao meu ângulo. E, finalmente, o meu B é o cateto adjacente, que é o que faz parte do ângulo, neste caso, alfa. Ora, então, o que é que nós podemos ver em termos de relações? Posso ver a relação existente entre o cateto oposto pela hipotenusa. Posso ver a relação existente entre o cateto adjacente e hipotenusa. E posso também verificar a relação existente entre o cateto oposto é o A, vou aqui, o A, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é o B. Ora, e isto tudo em relação ao meu ângulo alfa. Então, se eu tiver uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, esta razão eu vou designar por seno. Seno de alfa. Isto aqui é sempre um ângulo. Se eu estiver a falar da razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, eu estou a falar do cosseno. Cos e alfa. E, finalmente, se eu estiver a falar da razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, eu estou a falar da tangente e alfa. Okay? Então, estas são as razões trigonométricas que nós vamos estudar
Bom, neste capítulo, tenho o seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa e, finalmente, a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ora, então vamos ver aqui uma forma simplificada de conseguir decorar quais são os lados que compõem as razões trigonométricas. Então aqui tenho o meu triângulo retângulo, o meu ângulo alfa, eu vou dizer o meu A, aqui o meu B e aqui o meu C. Então vamos ver o seguinte. Se eu estiver a falar do meu seno, vou pôr aqui as primeiras letras com cor diferente, o meu seno de alfa é igual ao quê? É igual ao meu cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu estiver a falar do meu cosseno, então eu estou a falar do quê? Da razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Se eu estiver a falar finalmente da minha tangente de alfa, era assim que eu queria fazer. De alfa, o que é que eu estou a falar? Estou a falar do meu cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ora, se eu agora, esta tal forma que nos permite, se calhar, enganar-vos muito poucas vezes, será que compor aqui com estas iniciais aqui uma palavra. E esta palavra vem com só, cá, tô. Ok, é composta pelo quê? A primeira letra é a razão trigonométrica e as outras duas é aqui, são os lados que compõem essa razão trigonométrica. Seno, cateto oposto, hipotenusa, cosseno, adjacente, hipotenusa, tangente, oposto, adjacente. Ok? Portanto, se vocês conseguirem decorar aqui esta palavra, acho que dificilmente se irão enganar na escolha da razão trigonométrica. Vamos agora verificar quais são as relações que existem e que se estabelecem nas relações das razões trigonométricas. Ora, então vamos aqui fazer um triângulo retângulo. Aqui o meu ângulo reto, eu vou considerar aqui o meu ângulo alfa e aqui o meu ângulo beta. Okay? E a partir daqui vamos estabelecer então as nossas razões trigonométricas para cada um dos meus, em relação a cada um dos meus ângulos. Ok? Então, vou colocar aqui do meu lado direito, do lado esquerdo, o meu ângulo alfa e aqui do meu lado direito o meu beta. Okay? E para cada um deles eu vou estabelecer a relação, a razão trigonométrica. Ora, então, seno de alfa, eu já vi anteriormente que é o meu cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, agora este é o meu ângulo que eu estou a trabalhar. O oposto é o que fica em frente, portanto, é o cateto A sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é igual ao quê? Cateto adjacente, portanto, é o que fica aqui deste lado, faz parte do ângulo, é o B sobre o C. E, finalmente, a tangente de alfa é igual ao meu cateto oposto daqui sobre o adjacente. É o meu A sobre o B. Agora, se eu estiver a falar sobre, preencher isto aqui a verde, e agora este aqui a azul, é o ângulo beta. Se eu estiver agora a trabalhar com o meu ângulo beta,
como é que vão ficar as minhas razões trigonométricas. Então, vou começar pelo seno. Seno de beta é igual. Ora, o seno de beta é o cateto oposto, então é o que fica em frente. Neste caso é o B sobre a hipotenusa. Então é o B sobre o C. O cosseno de beta é igual ao quê? É o adjacente, portanto tem que ser o A, porque esta é a hipotenusa, e entra aqui para a nossa razão trigonométrica. Então é o A sobre o C, e finalmente a tangente de beta é igual ao oposto, portanto B sobre A. Agora, se eu olhar aqui para as nossas frações, neste caso, esta fração, ou esta razão, e comparar com estas que estão aqui do outro lado, que é o outro ângulo, o ângulo beta, o que é que eu vejo? Temos aqui uma relação, o que é que eu posso ver? Estas são iguais, estas são iguais, e estas são o quê? Estas não vou pôr aqui uma correspondência direta, porque é que sim é tracejado. O que é que eu vejo? Que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, e qual é que é a relação que está aqui entre a tangente de alfa com a tangente de beta? São inversas. Certo? Pronto, é inversa. Então quer dizer que a tangente de alfa é igual ao inverso da tangente de beta. Ou seja, posso transformar isto em 1 sobre tangente de alfa. Ou tangente de beta, desculpa. 1 sobre tangente de beta. É a mesma coisa. Está bem? Portanto, estas são as razões, as relações que estabelecem entre as razões trigonométricas de dois ângulos agudos do nosso triângulo. Portanto, o seno de um é igual ao cosseno de outro, o cosseno de um é igual ao seno do outro, e a tangente de um é igual ao inverso da tangente do outro ângulo. Outras duas razões que nós estabelecemos são as seguintes. Vou olhar aqui novamente para o nosso triângulo retângulo. E o nosso alfa, posso colocar qualquer outra letra, não é sempre a mesma coisa. Não é? Agora só aqui em relação ao nosso ângulo, a um ângulo, alfa. Então aqui tenho o meu A, aqui o meu B e finalmente aqui o meu C. Então vejam, qual é que é a razão existente entre o seguinte. Eu já vi que a minha tangente de alfa vai ser igual ao A sobre B, porque é o meu cateto oposto sobre o adjacente. E agora, será que existe alguma relação entre a tangente com o seno e o cosseno? Vamos ver. Então, se eu fizer o seguinte, seno de alfa sobre cosseno de alfa, será que vai dar alguma coisa? Vamos ver. Isto é o traço de fração. O seno de alfa é o quê? O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, portanto, vai ficar A sobre C, e o meu cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vai ficar B sobre C. Ora, como isto aqui são frações, este corta com este, vai ficar A sobre B. E o que é o A sobre B? Eu já vi aqui anteriormente que é a minha tangente de alfa. Então, isto é igual a tangente de alfa, ou seja, a razão entre o meu seno de alfa sobre o cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. Isto é outra razão, ou relação existente entre os senos, seno, cosseno e a tangente. Isto vocês também têm que saber. Finalmente, existe aqui uma outra relação entre
as razões trigonométricas, e esta é bastante importante, até tem um nome próprio e tudo para ela, esta relação, peço desculpa. Então vamos mais uma vez ver aqui com os meus ângulos, o triângulo retângulo, o ângulo alfa, aqui o A, o B e aqui o C. Okay? Então vejam. Aplicando isto aqui, se é um triângulo retângulo, eu também tenho, ou também posso encontrar aqui as medidas dos meus lados, dos catetos ou hipotenusa, através do quê? Através do teorema de Pitágoras. Então vamos trabalhar inicialmente pelo teorema de Pitágoras. Ora, o que é que ele nos diz? Teorema de Pitágoras. Diz-nos que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Correto? Então, tendo isto agora uma equação, se eu dividir tudo pela medida da hipotenusa, o que é que vai acontecer? Então, A ao quadrado sobre C ao quadrado, mais B ao quadrado sobre C ao quadrado, igual a C ao quadrado sobre C ao quadrado. Ora, como isto é uma medida, portanto, é superior a zero, portanto, este aqui, o que é que vai dar? Vai dar 1. O que é que eu vou ter? Vou ter A ao quadrado sobre B ao quadrado, sobre C ao quadrado, desculpem, mais B ao quadrado sobre C ao quadrado, igual a 1. Ora, o que é que eu posso fazer? Como está tudo aqui ao quadrado, pela regra das potências, posso colocar a fração tudo sobre o mesmo expoente e vem A sobre C ao quadrado mais B sobre C ao quadrado igual a 1. Ora, se eu olhar agora para estas razões que aqui estão, estas frações, e já verificando aquilo que nós vimos com a trigonometria, o que é a razão entre o A, que é o cateto oposto, pela hipotenusa? É o seno. Então, o que aqui está é o seno quadrado de alfa, mais. O que é o B sobre o C? O B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, isso é o cosseno. O cosseno de alfa é igual ao quadrado. O cosseno quadrado de alfa igual a 1. Então quer dizer que qualquer que seja o ângulo que eu tenha, nunca esquecer que isto é a medida da amplitude de um ângulo, portanto é a medida da amplitude de um ângulo, qualquer que seja esta amplitude, qualquer que seja esta amplitude deste ângulo, o quadrado do seno, quadrado do seno mais o quadrado do cosseno desse ângulo, daqui em relação aos catetos adjacente hipotenusa ou oposto hipotenusa, é sempre igual a 1. Isto é chamada a fórmula fundamental da trigonometria. Okay? Já tem um nome específico e tudo. Fórmula fundamental da trigonometria. Então vou aqui colocá-la. Seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa igual a 1. Então, para que é que nos servirá que tipo de exercício é que nós podemos utilizar com a fórmula fundamental da trigonometria? Portanto, vou colocar aqui, para não se esquecerem, mais cosseno quadrado de alfa igual a 1. Então vamos supor que eu quero calcular, quero descobrir o seno
cosseno de alfa quando o cosseno de alfa é igual a 3/5. Onde é que será então este valor aqui? Ora, não se esqueçam que aquilo que eu tenho aqui é uma equação. Portanto, eu vou substituir na minha equação pelos valores que eu conheço para descobrir aquilo que eu quero conhecer, que é sendo esta então a minha incógnita. Então partimos sempre da fórmula fundamental da trigonometria, seno quadrado de alfa mais seno quadrado de alfa igual a 1. Vou substituir pelo meu valor conhecido, portanto fica seno quadrado de alfa mais 3/5 ao quadrado, porque aquilo que eu conheço é o cosseno, e aquilo que eu quero aqui na minha forma é ao quadrado, portanto é o valor ao quadrado, igual a 1. Então quer dizer que o meu seno passa a ser a minha incógnita, isto é igual a 1 menos, fazendo já aqui a potência, fica 9/25. Então isto é seno quadrado de alfa igual a 25 menos 9 dá 16/25. Então quer dizer que eu quero saber é o seno, não quero saber o seno quadrado. Então quer dizer que é o seno de alfa igual a raiz quadrada, é só positiva porque o meu ângulo alfa é agudo, portanto alfa inferior a 90 graus, e aqui neste caso é sempre positivo, 16/25, vem finalmente seno de alfa igual a 4. Então, é para este tipo de exercícios que me serve, ou que eu poderei usar, a minha forma fundamental da trigonometria. Portanto, quando o meu cosseno é 3/5, eu sei que o meu seno é 4/5. Vamos agora então aplicar as razões trigonométricas que aprendemos a cálculos de medidas de lados de triângulos. Ora, então vamos aqui ver. Vamos, por exemplo, ver aqui um triângulo. Já sabem, tem que ser retângulo. E sei que este ângulo aqui mede 35 graus. Portanto, alfa igual a 35 graus. E que este cateto aqui é 3,2 centímetros. Ok? E aquilo que eu quero descobrir é quanto é que vale a minha hipotenusa, e quanto é que vale o meu cateto adjacente. São duas perguntas. Portanto, aqui é a pergunta 2. Vou pôr aqui com isto aqui é o meu 2 e aqui é a minha questão 1. Ok? Então vamos lá ver como é que isto aqui se resolve. 1. E como é que eu devo de abordar aqui a resolução dos meus problemas. Primeiro de tudo, aquilo que eu vos sugiro sempre é colocar, sempre que são problemas com trigonometria, colocar aqui aquela questão da SOHCAHTOA. Então, seno oposto hipotenusa, SOHCAHTOA. Ok? Então aqui seno oposto hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa, tangente oposto adjacente. Ora, o que é que eu vou fazer? Para a questão 1, o que é que eu conheço? Conheço um ângulo, conheço o lado que é aqui, que é oposto, correto? Portanto, é este ângulo que eu conheço, este aqui é o lado, este é o ângulo que eu conheço aqui, e este é o meu lado oposto. Então vamos ver. O que eu conheço é o lado oposto, e aquilo que eu quero conhecer é o meu lado adjacente. Então, a minha hipotenusa. Então vamos ver. Vamos aqui ver o seguinte. Ora, eu tenho um lado conhecido que é o oposto. Então qual destas três é que está a trabalhar com catetos opostos?
é só o seno e a tangente. Então aqui já posso tirar esta. O que é que eu quero conhecer? Quero conhecer a hipotenusa. Então qual destas duas restantes tem hipotenusa? Ou é o seno ou é a tangente. Então o que tem hipotenusa é o seno. Então a razão trigonométrica que eu vou utilizar é o seno. E esta aqui sai. E é assim que eu faço. Primeiro, então seno de alfa é igual a quê? A cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu colocar aqui os números, as letras nos vértices, A, B, C, então isto é seno de alfa igual a cateto oposto é o AC. AC sobre hipotenusa AB. Agora vou substituir este ângulo aqui que é conhecido, portanto é seno de 35 graus igual a AC, quanto é que vale? AC 3,2 e o AB é aquilo que eu quero descobrir. Então, AB. Então, este é o valor que eu quero descobrir, portanto, nunca façam confusão. A nossa incógnita tem que estar sempre na parte de cima, ou seja, tem que ser sempre como se fosse o numerador. Sempre que ela estiver com denominador, quer dizer que eu tenho que fazer uma troca. Ou seja, o que está cá de baixo passa lá para cima e o que está em cima passará para o lugar dele. Também sempre, não se esqueçam disto, sempre que a minha variável, a minha incógnita, estiver no denominador, estiver na parte de baixo de uma fração, eu tenho que colocá-lo sempre para cima e tenho que inverter. Portanto, isto vai ficar AB igual a 3,2 sobre seno de 35 graus. Ora, o que é importante? Vocês têm que garantir que a vossa máquina está em graus, portanto, normalmente vem sempre com o D que vem do inglês, degree, e que usam então aqui pelo menos as 4 casas decimais. Então faço 3,2 a dividir por seno de 35 graus. Ora, e como nós vamos trabalhar com arredondamentos, com aproximações, então o valor, em vez de ser um valor, é um sinal de igual, vou ter que ter um sinal aproximadamente igual. E vou usar, não nos diz nada, eu vou usar 3 casas decimais. Então vai ficar 5, licença, 5,579. Neste caso centímetros também. Está ali. Ora, então nós tínhamos aqui depois a segunda questão. Vamos fazer aqui, neste cantinho. E ora para calcular então o meu cateto adjacente. Então parto do mesmo princípio. Aqui pegar este aqui e eu vou pôr outra vez de novo. Só cá toa. Ora, qual é que é o lado? Agora vamos esquecer que eu já sabia aqui o valor do AB, está bem? Este aqui, eu desconhecia mesmo. Então, tive quase dar os dados que eu tinha como iniciais. Era o ângulo, o cateto oposto e o meu cateto, o que queria descobrir, cateto adjacente. Então faz a mesma coisa. Então, o que é que eu conheço? Conheço o meu cateto oposto. Então está aqui o oposto, está aqui o oposto. Então este aqui que não tem oposto, sai. O que é que eu quero descobrir? Quero descobrir o adjacente. Então, isto é a hipotenusa. Não quero, isto é o adjacente. Então é isto que eu quero. Então o que eu vou ter que trabalhar é com a tangente. Bom, já está descoberto. Portanto, quero tangente de alfa igual ao cateto oposto, que é o AC,
sobre o cateto adjacente, que é o BC. Então, tangente de 35 é igual a AC 3/2 sobre o BC. Mais uma vez, esta é a minha incógnita e a que está em baixo, tem que passar para cima e troca com a tangente. Então fica BC igual a 3/2 sobre tangente de 35. Finalmente, BC é igual a, mais uma vez, garantir que ela está em graus, 3,2 a dividir por tangente 35. E dá, também com 3 casas decimais, 4,57. E o sinal não é o igual, é o aproximadamente igual. A terceira casa decimal é um 0, portanto, ponho aqui, nem sequer era necessário. Centímetros. Pronto, agora, de reforço. Como reforço, vamos aqui verificar, finalmente, mais uma vez, aqui a questão da escolha da minha razão trigonométrica aplicada em resolução de problemas de trigonometria. Ora, aqui definido aqui o meu ângulo, que eu tenha o conhecimento. Aqui será o meu, aqui o A, aqui o B e aqui o C. Ora, e vou colocar aqui o soco à toa. Ora, como é que eu vou, qual é que será a estratégia a adotar? Eu tenho que colocar aqui qual é que é o lado conhecido. Então, o lado conhecido pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. Qual é que é o lado a conhecer? Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. E, finalmente, qual a razão? Então, vamos supor que o que é conhecido é o meu lado B. Aquilo que eu quero conhecer é o quê? É a minha hipotenusa. Então, o que é este meu lado B? Este é o adjacente. O que é o C? A hipotenusa. Então, qual é que é destas aqui que tem o adjacente? Tem este aqui o adjacente, tem aqui o adjacente. O que é que eu quero conhecer a hipotenusa? Qual é que tem a hipotenusa? Tem esta hipotenusa, tem esta hipotenusa. Qual é que tem as duas já? Esta. Então, neste caso, aquilo que eu tinha que aplicar era o cosseno de alfa, que seria, então, o meu B sobre o meu C. É sempre assim que eu devo fazer. Qual é o lado conhecido, qual é o lado a conhecer. Conjugando as duas, consigo aqui escolher corretamente qual é que é a razão trigonométrica a aplicar.